Olá, pequenininhos! Vamos continuar a aprender José de Alencar e a sua obra. A nossa apostila do ângulo está pedindo para que o seu tio ensine para vocês duas obras que são consideradas talvez as mais relevantes do José de Alencar. São muito boas as obras. Há uma liberdade de expressão que talvez para a gente hoje seja um pouco fantasioso demais, né? Mas é gostoso, eu gosto muito da obra dele. De modo geral, a obra dele é muito saborosa. Talvez as palavras para nós hoje sejam um pouco distantes, difíceis, porque a gente está falando de meados do século XIX, 1800 e tanto. No caso do Senhora, 1875. Então parece que as palavras ficam um pouco distantes de nós. Tem importância, vem ali né, um dicionáriozinho explicando as palavras que a gente precisa saber nos textos que nós precisamos. E, de modo geral, a gente consegue tocar e compreender bem a história sem precisar ficar sempre olhando para o dicionário. E é uma história muito gostosa, a história do Senhora, esse romance maravilhoso do José de Alencar, de um tipo chamado romance urbano. Claro que nós vamos falar da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil no século XIX, e claro que se passa no Rio de Janeiro, porque era onde tudo que era considerado urbano no Brasil se passava ali no Rio de Janeiro. São Paulo ainda era uma cidade pequena e muito mal conhecida, pouco reconhecida ainda no Brasil. O Rio de Janeiro, que era a capital, e era onde tudo acontecia. E a nossa história se passa no Rio de Janeiro. Mas não começa no Rio de Janeiro. A nossa história, claro, narrada na terceira pessoa, nós temos um narrador que vai entrar no cérebro, na memória, no pensamento dos personagens. Então a gente tem um narrador onisciente de terceira pessoa, ele vai contar para nós essa história trágica de algum modo e bela de outro modo, que é o Senhora. Vamos lá? Viaja comigo. Estamos numa cidade chamada Barbacena, em Minas Gerais. Na verdade, nós estamos nos arredores de Barbacena, numa grande fazenda, uma imensa fazenda, de um senhor muito rico. Tinha muito dinheiro aquele homem. E aquele homem, pobrezinho, tinha ficado viúvo, mas ele tinha um filho. E esse filho era tudo para ele, era um filho único. E ele dizia: meu filho há de se casar com uma moça muito respeitável, minha vizinha aqui do lado, do coronel fulano, e esse meu filho há de me dar muitos netos e há de seguir com o nome da minha família, que será maravilhoso. E ele pensava, quando o menino estava crescendo, ele precisa estudar, ele vai saber administrar essa fazenda, para que depois ele possa ser o novo dono de toda a minha fortuna. Quando o menino estava em idade de estudar na universidade, ele manda o menino para o Rio de Janeiro. E esse moço vai para o Rio de Janeiro, passa na faculdade, começa a estudar. Morava numa casa muito confortável que o pai pagava para ele, alugava para ele. Ele dizia: eu vou estudar e pronto, vou fazer tudo que meu pai quer. E disse para o pai: quando eu voltar, formado e tudo mais, eu aceito todas as suas condições, tudo bem. Só que ele não contava, evidentemente, com uma coisa muito interessante chamada paixão. E ele se apaixonou repentinamente por uma moça. E os dois ficaram tão apaixonados que ele acabou levando a moça para casa e se encontrando intimamente com essa moça. Porque ele sabia que ele não poderia se casar com outra que não que fosse escolhida pelo pai dele, que ele tinha feito uma promessa para o próprio pai. Mas ele começou a amar essa moça e a moça engravidou. E quando a moça engravida, eles ficam muito preocupados, mas disseram: nós estamos longe do meu pai, não tem importância, nós vamos manter aqui o nosso amor. E a moça dizia: mas você não vai casar comigo? Ele dizia: daqui a pouco, vamos tocar. E nasceu um bebê. E um bebê, um menino, e o menino não era muito são, tinha graves problemas de saúde, muito frágilzinho e tal, mas eles foram levando a vida. E ele sempre recebia a mesada do pai, e ele tocava aquela vida com muito conforto. Passado um certo tempo, a moça engravida de novo. E 9 meses depois tem um outro filho, e agora uma menina linda, 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 chamada Aurélia Camargo.
Então eles tinham 2 filhos, o primeiro menino e a menininha chamada Aurélia Camargo, que era sã, linda, belíssima, encantadora, branquinha, uma coisa de doido, de bonita, que era a menina. E os 2 foram vivendo bem, foram vivendo confortavelmente, até que, passados os anos da universidade, o pai manda uma carta para o filho dizendo: já formou, né? Já pode vir embora. Ele então vira para sua amada e fala: olha, eu vou criar coragem, vou dizer para o meu pai que eu te amo, que você não é uma moça escolhida, ele tem outros sonhos e tal, mas eu vou dizer que eu tenho os nossos 2 filhos e volto. Enquanto eu estiver na fazenda, eu vou te mandando mesada, você vai sobrevivendo aí, cuidando dos nossos 2 filhos. Vou te mandar carta toda semana, pode ficar tranquila, te amo, e lá vou eu. Pegou o trem e voltou para Barbacena. Mal desceu na estação, o pai já veio com os braços abertos. Meu filho, que bom. O coronel fulano já está muito empolgado com a sua chegada. Agora que você está formado, vai administrar a nossa fazenda e você vai se casar com a filha dele. Ele fala: mas pai, não conseguiu contar para o pai a verdade. E o pai, muito severo, dando as ordens, resolveu apresentar a moça, filha do coronel, para ele. Ele não se interessou por ela, porque ele amava a mulher que estava no Rio com seus 2 filhos. E o pai cobrando, e ele foi ficando triste e desanimado. E sempre mandava carta para sua amada no Rio de Janeiro, dizendo: já volto, aguenta as pontas que eu estou voltando. E mandava dinheiro para ela. E ela ficava esperando. Mas não vai voltar nunca, está demorando tanto. E aí, toda semana ele mandava uma carta, mandava mesada, mandava uma carta, mandava mesada, mas lá em Barbacena, na fazenda, ele não conseguia contar a verdade para o pai. E ele foi ficando triste, ele foi ficando deprimido, ele foi definhando, porque ele não conseguia dizer para o pai a verdade. De que ele tinha já uma mulher que ele amava e que tinha 2 filhos. E o pai sempre exigindo: eu quero uma família, eu quero os meus netos. E o moço definha e morre. Morre de amor. Romantismo, pequenos. Liberdade de expressão, vale tudo. Morreu de amores. O pai ficou numa tristeza, porque era filho único, e agora não teria nem neto, nem nada, e mais ninguém. Ficou tristíssimo o Senhor. E no Rio de Janeiro, a moça que estava esperando por ele parou de receber as cartas. E parou de receber mesada. E ficou muito triste e pensou: será que ele me abandonou? Eu acho que ele me abandonou. Ele me abandonou. E de repente ela se viu sozinha com os 2 filhos, um doentinho, a outra era uma menina, e de repente ela falou: eu não posso ficar nessa casa, essa casa custa caro, eu tenho que sair daqui. Ela acaba indo para uma periferia, para uma casinha muito pobrezinha, e ela tinha que trabalhar para conseguir dinheiro e manter aqueles 2 filhos. E trabalhava, e os anos passando, e ela triste, definhando, sofrendo, porque cuidando daquelas crianças e dizendo sempre para a filhinha que já foi crescendo: nunca confie nos homens. Eles vão trair você como esse me traiu, como teu pai me traiu. Não valia nada. Me abandonou completamente, sem deixar uma carta, sem dar um adeus para mim. E sofria. E os anos se passaram. E a Aurélia Camargo já era uma meninota, ajudava a mãe, trabalhava, mas era linda, uma fofa. Todo mundo achava ela belíssima na região. Só que, de repente, o irmão dela mais velho, que era muito adoentadinho, sem recurso, sem remédio, pouco dinheiro, morre também. A mãe ficou muito triste, ficou muito preocupada com a filha, que agora já era uma mocinha, e ela chega para a Aurélia Camargo e fala: Aurélia, eu já tô velha, seu irmão faleceu, você não vai ter ninguém no mundo assim que eu for embora. Então você precisa arrumar um casamento, minha filha. Case-se com alguém que tenha dinheiro, que possa cuidar de você nessa vida. Ela falava: mas mãe, eu não quero casar com ninguém. Eu queria esperar alguém que me amasse para eu poder estar feliz com uma pessoa. E a mãe dizia: não acredite nos homens, não confie neles, eles não são bons. Case com um homem que tem dinheiro, que vai sustentar você e pode me ajudar na minha velhice. E a Aurélia falou: meu Deus, o que eu vou fazer? Então ela fez aquilo que se fazia no século XIX. Se arrumou, se penteou, se maquiou e foi procurar namorado onde? Na janela.
ela ficava na janela esperando os moços passarem. E os moços que se interessavam por ela jogavam flores, mandavam cartas, mandavam recados, tentavam conversar com ela. E naquele tempo o namoro era assim. Se a moça gostasse do rapaz que estivesse passando, ela deixava a janela aberta, recebia as flores, recebia a cartinha. Mas se ela não se interessasse, ela fechava a janela. Assim era o namoro, né? Tô esperando na janela. E tem uma música que canta exatamente isso, que o namoro era assim, namoro de janela. E ela fechava sempre as janelas porque ela não tinha nenhum interesse nos moços que passavam. E ela nunca concordava com a ideia da mãe. Ela dizia: mãe, o amor tem que existir. E a mãe dizia: não, minha filha, não existe, esquece isso. Você nunca vai conseguir um homem que te ame de verdade. E aí, de repente, passou um belo dia, um rapaz muito bonito, a cavalo, muito bem vestido, se aproximou da janela e ela disse: vai, vamos conversar, o moço parece inteligente. E deu uma chance para o rapaz. E os dois começaram a conversar, trocaram ideia, ele era riquíssimo e ficou interessado por ela. E ela não ficou interessada por ele, acabaram ficando grandes amigos. E ela disse: olha, você me desculpe, mas eu acho que não vai dar. Você é um homem bonito, você é um homem rico, mas eu não quero ficar com você. A mãe ficou muito triste, o rapaz compreendeu, ficaram muito amigos e não dava certo que eles pudessem se casar. Mas a mãe sofreu muito, porque já estava muito adoentada e falava: filha, arranje um bom marido que tenha dinheiro, eu não vou resistir muito tempo e você vai ficar sozinha no mundo. Só tenho meu irmão que mora muito longe, que nem sabe que eu existo. Que vai ficar com quem? Ela falava: mãe, mas eu não quero ninguém. E voltava para a janela. Até que um dia passou um rapaz, mais bonito, mais lindo, bem vestido, lindíssimo, com uma prosa boa, olhou para ela e blém, 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 se apaixonou pela Aurélia. E a Aurélia olhou para o rapaz e blém, 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 se apaixonou por ele. Ele, lindo, bem vestido, se aproximou da janela, ela olhou para ele, ele olhou para ela, os dois apaixonados, e ele diz: muito prazer, meu nome é Fernando Seixas e eu gostaria de conhecê-la. E ela disse: vou perguntar para minha mãe se você pode me conhecer. A mãe disse: claro, minha filha, ele é bem apessoado, bem vestido, deve ser rico. Convide-o para entrar. Vamos conhecer o rapaz. E a Aurélia então abriu as portas e o rapaz entrou para conhecer a Aurélia. Os dois sentaram-se respeitosamente com a mãe junto, conversaram e realmente se amavam. E a Aurélia disse: acho que podemos ficar noivos. E o Fernando Seixas disse: acho que podemos ficar noivos. Cenas dos próximos capítulos. Até a próxima aula.